Muito boa noite, uma alegria a gente estar junto nessa live. Hoje nós começamos o dia juntos às 6h30 da manhã com oração. Todos os dias nós temos uma live de oração. E agora a gente está terminando essa jornada de trabalho hoje com esse bate-papo, a live da família. Esse mês, cada semana a gente tem uma live diferente da família, nas quartas-feiras. E eu queria, daqui a pouco eu vou falar sobre o tema de hoje, mas eu queria que você ajudasse a gente divulgando. São bem-vindos todos. Você que está chegando, coloca o seu nome, bem-vindo, Elvira. E a gente está ao vivo no Facebook da IBM Alphaville e também no YouTube. Lembrando que essa conversa ela fica gravada, você pode assistir depois e passar para outras pessoas também. A gente teve uma divulgação, mas enfim, isso fica perene e esse conteúdo pode ser multiplicado depois. Bem-vinda, Elvira, bem-vinda, Simone. Se você puder dizer de onde você está falando, isso ajuda a gente a conversar um pouco mais aqui. Se você puder ir agora, e primeiro vai nessa transmissão, eu estou fazendo isso agora, né? Vou na transmissão, dá um like lá, isso vai ajudar mais pessoas a verem o que está acontecendo agora. Muito legal. Isso, dê um like na transmissão e compartilha com outras pessoas. Sejam todos bem-vindos aqui. Vamos lá para o Facebook, faz a mesma coisa. Com isso a gente vai ter mais gente lá, mais gente podendo. Deixa eu ir para a conta correta aqui no Facebook da igreja, Facebook da IBM Alphaville. Olha que legal, o pessoal está chegando. Coloca a cidade de onde você está assistindo. E joia, eu estou aqui agora também no Facebook, que bacana. Muito bom. Bom, a gente tem aqui, olha como entrou gente já, hein? Gostei, pessoal. Dona Cleide, boa noite. Simone Marques, Lucilene Matias, boa noite. Simone Bogas, que gostoso ter você aqui. Célia Matos, Enilde de São Paulo, Denise Franco, Lucilene de Barueri, Lázaro de Osasco, boa noite, Reinaldo. Simone Marques de Santana de Parnaíba. Dona Cleide está em Olambra, a Sara em Santo André, bem-vinda. Simone Bogas está no nosso campus do Morumbi, o Rodney ouvindo de casa, o Rodney está aqui em Alphaville também, Paulo Magela, Alto da Mata, muito bom. Se você também puder, ali no Facebook, quando você curte aquilo, mais pessoas estão vendo, mais gente vai acompanhando isso aqui. Bom, o nosso convidado de hoje é o José Nascimento. Ele é um professor universitário, mas também já atuou como executivo de companhias, sempre na área de jornalismo, e executivo de companhias como Globo, como a Record, na área de marketing e RH. Ele faz um monte de coisa diferente, e a gente se conheceu por causa de um livro. Esse livro, eu ganhei um livro de uma amiga, e disse: olha, você precisa ler esse livro, Mundo 6.0, Top de Gestão. E aí eu fui ler o livro e marquei o José Nascimento, a gente começou a conversar pelo Instagram, depois por essa amiga, enfim, nós desenvolvemos uma amizade pelas plataformas digitais. Até hoje nós não nos encontramos pessoalmente. E hoje vai ser mais um encontro, não é presencial, é um encontro virtual, mas um encontro real. Então eu quero chamar aqui o José Nascimento. Bem-vindo, José. Nosso parceiro dessa noite aqui, olha, já tem gente do Ceará, tem gente que está em férias no Ceará e parou para ouvir a gente, né? Que bom, pastor Sidney, é uma honra estar aqui com você. Você estava falando, eu fiquei emocionado. Eu comecei o dia hoje com você também, na live de oração, acompanhando, gostoso. E Deus tem nos dado a honra e a graça de estarmos aqui, né? E você falou um pouquinho do meu currículo, e eu sempre digo o seguinte, que no meu currículo eu gosto de colocar duas coisas, que eu sou um aprendiz, e acima de tudo, já que nós estamos nesse ambiente de fé e todo especial, né, vamos falar de mundo dos negócios, das empresas, mas acima de tudo, um homem que Deus tem cuidado, um homem que Deus tem protegido e tem ajudado, né? Então é uma honra estar com você, é uma honra estar com o seu público, parabéns pelo seu trabalho. Você, quando você publicou no teu Instagram a história do meu livro, né? E eu quero agradecer ao Ricardo e a Patrícia Abdala por nos conectar, por nos apresentar, e a repercussão foi muito boa, muitas pessoas do Brasil inteiro, né?
perguntaram do meu livro, outros adquiriram, outros eu virei amigo e parceiro e fiz um pouquinho daquilo que você faz tão bem, né? Você faz um trabalho maravilhoso juntamente com a tua comunidade, que eu fico impressionado, né? Acompanhando aí o Farol, as ações de cidadania, de solidariedade, o mega evento que vocês fizeram de conhecimento, né? Reunindo talentos do Brasil inteiro, aquilo virou uma pós-graduação online, né? Foi muito legal, né? Foi muito bacana. São os presentes, eu falo que isso são as flores que Deus tem mandado para nós no meio desse deserto, né? Olha que legal, tem o pessoal, a Vera de Aparecida do Norte, Maria Cecília de São Carlos, bacana, gente, que bom que vocês chegaram aqui e vamos continuar divulgando aí. José Nascimento, muito legal, você é casado, né, com a Rosicléia, tem a Mariana e o Daniel, Mariana de 28, Daniel de 22, você está em Curitiba, gente, ele mora na bela cidade de Curitiba, então, graças a Deus pela tecnologia, a internet, estamos aqui. Verdade. Alphaville, São Paulo, a Barueri, São Paulo e Curitiba, a gente podendo falar junto nessa noite. Bom, eu acho que eu estou curioso, eu já li o livro, mas tem muita gente que não leu, né? Então, assim, fala pra gente dessa história do Mundo 6.0. Hoje eu mandei para um amigo, ele me disse assim, Mundo 6.0, eu estou no 4.0. Então, explica isso aí. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer o seguinte. Você começou pelo final e eu vou começar dando um spoiler, né? Todo mundo fala sobre marketing 4.0, indústria 4.0. E quem é esse maluco, né? E quem é esse José Nascimento para falar aí sobre mundo 6.0? Tem uma coisa que o ser humano precisa, Pastor Sidney, é ser inquietado, é ser provocado. Por quê? Sempre que um ser humano recebe inputs de provocação, ele se supera. E nesse momento de pandemia, eu acredito que é isso que nós estamos precisando, né? Precisamos ser inquietados, provocados. Tem um monte de gente dizendo assim, não vai dar, não é possível, vai dar tudo errado, né? A pandemia, vale o alerta, é grave na questão da saúde, é grave na questão da economia. Mas qual é o olho que nós vamos ter frente a esse momento da pandemia? E eu, durante muitos anos, fui executivo de grandes emissoras de televisão, como Globo, como Record, reestruturei empresas aqui no Paraná, passei pela área de jornalismo, de produção, de engenharia, fui para marketing, né, recursos humanos, que é uma área encantadora. E eu sempre digo o seguinte, nós precisamos ser provocados e inquietados, né? E sempre tinha vontade de escrever um livro. Tá? Então, guarde que o segredo do 6.0 a gente vai dar lá no finalzinho desse bate-papo. Né? E eu estava, como todos nós, um monte de projeto iniciado, um monte de projeto sonhado e inacabado. No início da pandemia, eu falei, eu tenho que tirar esse sonho, esse projeto do papel. Eu tinha dado muitas aulas, tinha uma série de anotações, e falei o seguinte, em 100 dias eu quero escrever um livro. E aí coloquei isso como uma grande meta. Então, saiu Top de Gestão Mundo 6.0. Da onde que originou o livro? Há muito tempo eu faço um projeto cidadão e voluntário, fazendo o que você está fazendo, conversando com empresários, com empreendedores, para quê? Para que quem está do outro lado se inspire, né, ouvindo histórias. E aí eu juntei parte dessas histórias com alguns temas que são super atuais. 84% das empresas mudaram a sua forma de operar em plena pandemia. A gente está vivendo um mundo de transformação digital. Eu falo que o culto e a missa viraram online, ao vivo, né? As celebrações, a mesma coisa. O pessoal foi para o drive-in e assim por diante. As aulas estão aí através do Zoom, através dos meios digitais. Então, esse momento fala-se muito em transformação digital, fala-se muito em experiência do cliente, né? Fala-se muito em inovação, em empreendedorismo, e o que eu fiz? Juntei todos esses temas dentro do livro, né? Top de Gestão Mundo 6.0. Como um pequeno cristão, eu orei também por esse projeto antecipadamente, consagrei ao Senhor, e o que aconteceu? Em 100 dias, o livro estava pronto, certo? Eu acordei às 4:30 da manhã, e detalhe,
em 42 dias, a primeira edição estava esgotada. Uau, que show de bola, hein? Tipo, quando Deus planta uma coisa e faz, ele faz, aí não tem jeito, é do jeito dele, né? Amém. Eu elenquei aqui, esse livro é muito rico, depois no final você vai dizer como é que o pessoal pode comprar, mas eu elenquei alguns temas para você falar para a gente. Eu tenho mais perguntas, realmente a gente quer te ouvir, né? A sua visão de pandemia, fala um pouco para a gente qual é a sua visão da pandemia, o que está acontecendo, o que ela mudou, o que não mudou, se é curto prazo, se é longo prazo. Você falou, é grave, o que é grave, o que não é grave, o que é mito, o que é verdade. Fala um pouco para nós sobre algumas verdades, né? A raça humana nunca passou e nunca experimentou, em todos os sentidos, um movimento tão drástico como esse, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de pandemia, do ponto de vista de mortandade e do ponto de vista de economia. Vamos sim sentir ao longo dos próximos anos os efeitos dessa pandemia. Gastei 30 segundos, pastor, para falar do lado dantesco, ruim e difícil. Agora eu quero gastar 1 minuto dizendo o seguinte: em meio à crise, gente que é inquieta, gente que é inovadora, gente que é empreendedora, vê sim a realidade dos fatos, mas pega desse limão e faz uma limonada. Pega a crise e transforma em oportunidades. Olhem quanta gente está fazendo deste momento um tempo de mudança, um tempo de inovação, um tempo de transformação. Tem sim empresas que vão fechar, infelizmente, pessoas que vão perder os seus empregos, mas uma série de novas tecnologias. Os pesquisadores levavam aproximadamente 10 a 13 anos para desenvolver uma vacina. Nós temos 6 vacinas já sendo testadas e utilizadas num prazo menor de 1 ano. O quanto a gente avançou em termos de pesquisa e desenvolvimento da área médica, o quanto a gente avançou, por exemplo, em termos de implementação de soluções digitais. A gente não ouvia falar do StreamYard, nem do Zoom, nem do Webex, nem, enfim, de tantas outras soluções. A gente conhecia o Skype, né? Pelo menos 6 ou 7 soluções. Eu dou aula, o WhatsApp, né? Que a gente usava muito, mudou bastante, né? A gente pode fazer reuniões, né? Então, assim, o quanto de soluções... Então, a gente já falou em soluções e inovações na área da medicina, na área da tecnologia, na área da educação. A educação vai passar por uma transformação... Já está, né? Passando por uma transformação estrondosa. E a gente fica polemizando se a aula é presencial, se a aula é online, ou se é a volta que a gente tem que fazer. Primeiro, nós estamos no meio de um rebuliço, no meio de uma crise. Como é que nós vamos olhar e pensar e projetar a educação para daqui a 1 ano? Como que será a educação dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças? E como é que nós podemos produzir e construir soluções em cima disso, né? Então, esse olhar de... Desculpa. Não, pode ir. Esse olhar de inovação, esse olhar de inquietação, eu acho que precisa nos contaminar positivamente, para que a gente crie, para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente transforme e que, como cidadãos e especialmente como cristãos, é um tempo, sim, de oportunidade, especialmente, inclusive, para os cristãos. Ter um olhar diferenciado, ter um mindset. Tem uma psicóloga americana chamada Carol Dweck, que ela trata desse tema, mindset, que é o jeito de pensar. E você, na primeira live que eu tive com você, você falou sobre o fora da caixa ou dentro da caixa, né? E você levou uma trombada, se você me permite, né, da Covid, e você saiu renascido, criando coisas novas. Eu fiz aqui uma listinha só de coisas que eu estou vendo, né? Então, como aproveitar esse momento do choque, do turbilhão, para que isso gere uma ebulição de ideias, de criatividade, de ousadia, de inovação, né? E a Carol Dweck fala sobre o mindset fixo, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, e fala do mindset de crescimento, que é aquele que diz o seguinte:
Aonde tem crise, eu vejo oportunidade. Aonde todo mundo vê o copo vazio, eu vejo o copo no meio ou o copo quase cheio. Como é que nós podemos ter esse novo olhar, né? Falávamos no pré do jeito inquieto e inovador. Nós temos hoje o Elon Musk, temos aqui no Brasil a Luiz Helena, enfim, inúmeros empreendedores que nos inspiram, né? Steve Jobs, Bill Gates, o Jeff Bezos, enfim, assim por diante, uma lista enorme, graças a Deus. O pessoal das startups, né, que eu cito tanto no meu livro, conto o case do Ebanks, unicórnio, vale 1 bilhão, nasceu na casa do garoto. Vamos falar um pouquinho de inovação daqui a pouco, mas eu queria ficar mais um pouquinho na pandemia. Você acha que a pandemia, ela criou um mundo, está criando um mundo diferente, ou ela passa e as coisas voltam a ser como eram? Eu não acredito que nós, humanos, passaremos por grandes transformações. Tem gente dizendo assim, nós vamos ficar melhores depois da pandemia. Não, nós vamos continuar humanos. Agora, tem um novo mundo se desenhando. Um mundo de criatividade, um mundo de novas oportunidades. Tem também, né, algumas coisas que nós vamos precisar vencer, né? Que nós vamos precisar se reposicionar do ponto de vista econômico, financeiro, profissional. Mas eu acredito que tem um novo mundo surgindo pós-pandemia, né? Mais colaborativo, tem um novo mundo surgindo com novas oportunidades, com novos protocolos, com novas tecnologias. Às vezes eu tenho a sensação assim que a coisa estava numa velocidade e num rumo tão descontrolado. Deus pisou no freio, chamou a atenção de todo mundo e falou assim, vamos reorganizar a coisa. Vamos reorganizar a coisa para que vocês consigam e possam, de fato, viver vida, porque vocês não estão vivendo a vida. Eu fico pensando a nossa velocidade como estava. A velocidade hoje, eu sempre gostei de ter velocidade, mas o mundo estava numa velocidade insustentável. Consumos, viagens, mudança... Enfim, era uma coisa tão... uma insatisfação, não tinha o que dava satisfação. Parecia assim, bom, é insatisfação o tempo todo e precisa encher, né? Então, pisou no freio, começou de novo. Você fala bastante... Gosto dessa história do freio de arrumação. Eu penso muito nisso. Pisada do freio, põe ponto morto e vamos lá. Pessoal, vem aqui, vamos conversar, né? Você fala bastante da transformação digital. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse mundo digital que você está descrevendo, como que você está enxergando. É um mundo novo, é um mundo de oportunidades. A gente precisa ter cuidado e ter cautelas, só que é um movimento irreversível, né? Eu ministro alguns módulos aqui no Centro Europeu, que é uma instituição de ensino tecnológico, e eu falo de LinkedIn, falo de YouTube e falo de liderança. São 3 disciplinas que eu ministro lá. E esses dias eu estava fazendo uma conta. Se eu for somar o número de seguidores das 6 ou 7 principais redes sociais do mundo, nós vamos ter mais seguidores das redes sociais do que habitantes no planeta. Tá? Então, como é que nós vamos aproveitar a força das redes sociais, das mídias sociais, para os nossos trabalhos, para as nossas empresas, para as nossas carreiras, para a nossa congregação de fé? Pastor, eu caminho na fé desde que eu nasci, e eu lembro que o meu tio foi para o campo missionário e a gente deixou ele na rodoviária para pegar um ônibus para ser missionário no Paraguai, e ele tinha que construir a igreja. Recente, e aí eu tenho essa alma digital, eu estava aconselhando um rapaz, ele falou, olha, eu tenho um chamado. Eu falei, para onde? Para a Bósnia. Eu preciso ir para a Bósnia. Eu falei, mas você fala bósnio? Ainda não. Eu falei, então comece o teu chamado e a sua missão pelo YouTube. Você não vai gastar, entende? Daí, às vezes as pessoas meio se assustam do meu jeito de pensar e de falar, mas a congregação que eu pertenço tem 60 pessoas, e durante a pandemia nós transmitimos o culto e falamos com pessoas na Austrália, na Espanha, no Japão, e a gente teve cultos com alcance de 2.000 pessoas. Eu não estou dizendo que a igreja tem que deixar, por exemplo, de ser presencial
de ter o toque. Isso tem um poder muito grande. Mas como é que nós vamos utilizar e operar as ferramentas da tecnologia nos mais diversos cenários e setores, né? Então, eu já falei da família, já falei da fé, da escola. Por que eu tenho que viajar 600 quilômetros para ministrar um módulo de pós-graduação numa cidade do Paraná, né? Ou de ônibus, ou de carro, ou de avião, sendo que eu posso fazer daqui? Né? Agora, muito, né? Era impensável, né? Como é que eu vou fazer uma entrega atrativa para que você do outro lado esteja comigo? Como é que eu vou chamar a sua atenção e quais são as novas ferramentas? Aí você começa a entender que a gente diz assim, mas a pessoa que talvez cuide de uma sala de aula ganhe a conta, tá? Mas eu abro oportunidade, abro vaga para alguém que vai criar uma ferramenta nova, que vai criar uma tecnologia nova, que vai criar uma experiência nova, né? Que vai trabalhar com computadores, com câmeras e assim por diante. Tem todo um cenário novo e muito amplo se desenhando. Eu acho que a gente tem que abrir a cabeça para isso, né? Recente, numa conversa com executivos amigos meus, Marcelo Nóbrega, que foi do McDonald's, é um baita profissional de recursos humanos. Ele mora aqui, né? Ele mora em Alphaville. É verdade. É seu vizinho aí, preciso conectá-los. A gente está conectado. A esposa dele é a Daniela Benoliel. Eles têm um trabalho, ela tem um trabalho muito legal aqui, Alphaville Arredores. Aliás, é um Instagram que virou uma das principais mídias aqui em Alphaville, é a Daniela, que é a esposa do Marcelo. Olha como o mundo é pequeno, né? Que legal, que bacana. A gente tem uma boa conexão aqui. Gosto muito de falar com ela. E conversando com o Marcelo, né, ele falava assim, né, essa questão da disputa entre homens e máquinas e quem vai ganhar. E a nossa conclusão é o seguinte, nós não precisamos disputar, nós precisamos somar. E na medida que o homem conseguir ser mais arrojado e manter os seus soft skills, né? E nesse tempo, as características como humildade, como coragem, como agilidade, fazem toda a diferença. Então, a gente vai criar um ambiente muito novo. Você fala aqui, me chamou a atenção, você falou do mundo digital, e que você fala que vai ter um tilt no pós-digital. O que é isso? Essa disrupção que nós estamos enfrentando, né? O que acontece? A gente vinha falando assim, o mundo é digital, e agora ele já é pós-digital, né? Ele já é hiperconectado, ele já deu um balanço, um chacoalhão enorme nas nossas vidas, porque tudo mudou, né? O delivery, que era uma coisa que a gente estava experimentando, já é presente na nossa casa e na nossa vida, né? Olha quantas experiências novas de consumo, de relacionamento, a gente passou a ter a partir do digital, né? Quem está aí nos acompanhando pode até escrever, né? Coisas que não fazia antigamente e que com esse mundo novo, no digital, passou a fazer. Agora, chave, alta tecnologia, disrupção, inovação. Mas atenção, as grandes soluções, às vezes, residem na simplicidade. Então, se você é empreendedor, se você é colaborador de uma empresa, se é gestor, se é gerente, olhe nos pequenos detalhes, porque esses pequenos detalhes é que vão fazer definitivamente a diferença e que vão sustentar a sua empresa em meio à pandemia, num baixo custo, e ajudar você a alavancar para o pós-pandemia. Nessa área digital, eu tenho duas perguntas. Eu tenho aqui a Vera é de Aparecida do Norte, e uma pergunta: e para as pessoas que não têm acesso a toda essa tecnologia, o que a gente pode fazer? Sensacional, ótimo, Vera. Nessa mesma linha, deixa eu juntar as duas, porque a Yolanda fala o seguinte: isso é muito bom quando a gente fala dessa nova geração, tudo é muito fácil. Mas e a geração dos anos 60 e 70? Como eles farão nesse mundo digital? Muito bom, obrigado. Geração dos anos 60 e 70 somos nós, né? Eu sou de 1968, né? Então tem duas coisas, tem a inquietação de muita gente que vai precisar e vai se reinventar. Agora tem uma coisa muito legal que é a inclusão, né? Então, assim, cada vez mais nós vamos criar processos inclusivos. Primeiro, achando conexão. A minha mãe tem 74.
provavelmente ela está acompanhando essa live pelo link que eu mandei pelo WhatsApp. Oi, dona Maroca, tudo bem? Benção. Que legal. E aí o que acontece? Chama-se inclusão. Ela não tinha um celular, hoje ela tem. Ela não falava pelo WhatsApp, agora fala, né? Ela não usava o Instagram, já começa a usar. Não usava o YouTube, começa a usar. Então, de acordo, Vera e Yolanda, de acordo com a necessidade dessas pessoas, elas vão aderindo às novas tecnologias e também tendo apoio das pessoas. Eu estive em Miami e fiquei impressionado com uma loja da Apple lá, que tinha um espaço destinado para um técnico altamente capacitado e qualificado para que eles ensinassem pessoas da melhor idade a utilizar os aplicativos e a utilizar os aparelhos, né? Então, a própria indústria começa a trabalhar nesse sentido, em termos... Vamos lá. Eu lembro, assim, que um controle remoto tinha 60 botões. Hoje você pega um controle remoto, ele tem 7, 6 botões, né? Então, tem uma funcionalidade, né? Os equipamentos também estão sendo... Muito mais simples, né? Muito mais simples. Você faz por comando de voz, por toque, por touch, né? Então, tem uma inclusão digital muito grande chegando aí, e as pessoas vão começar a buscar mais essa tecnologia pelo conforto, né? Você conversa hoje com a assistente digital do Google, com a Alexia, né? Com a Siri e assim por diante, né? Que trazem uma série de informações. Tem uma democratização da tecnologia, né? Aquilo que era muito caro começou a ficar barato. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma conexão que seja mínima, mas que permite. É muito interessante ver isso, como aquilo que era super caro hoje está barato, está acessível, né? Aquela história nossa, né? A gente falou agora que nós somos cinquentões. A primeira bicicleta que eu tive era uma Monareta da Monarch comprada usada. Hoje a gente sabe que tem uma série de dificuldades na sociedade, o mundo não está fácil e tal, mas hoje você compra uma bicicleta com uma facilidade muito grande, né? Se você não comprar um smartphone da Apple, você compra um outro smartphone de uma outra marca a um preço menor e parcelado, né? Que é uma outra coisa muito interessante, né? Que tem um pouco do mercado de consumo, tá? Mas também tem a questão do pertencimento, do gosto pela tecnologia, né? Vira e mexe, você olha, você vê a pessoa, se diz assim, tá bacana o seu celular, muito jóia. Fala, comprei. Você tem o parcelamento e assim por diante, né? E que acaba incluindo as pessoas. Verdade. Olha que comentário bonito aqui, a dona Cleide. A dona Cleide é uma ovelha aqui. Tem 75 anos e sou bem conectada, acho tremendo. Ela é hiperconectada, dona Cleide. Dona Cleide, me siga lá no Instagram, @topdegestão, né? E no YouTube do Top de Gestão também. E siga também. Ela já segue você, né? Super. Não, essa aqui é minha mãe ovelha. Sou apaixonada por todos os meios de comunicação, levo o amor de Jesus em plena pandemia e não me sinto só. Tem uma pergunta tem uma coisa assim, falando para o pessoal para os empreendedores, né, para os empresários, que aí é uma coisa que a gente tem que desmistificar também, né? Como você ser hiper conectado, digital, mas você também não perder algumas outras possibilidades. Então a gente fala assim, a empresa tem que estar no digital, a empresa tem que estar nas redes sociais, tem que ser tecnológica. Quem disse que isso tem que ser sempre tecnológico? Eu fiz consultoria no meio da pandemia para empresas que estavam quebrando. E eu passei 10 dicas para um restaurante e o dono falou assim, compre até quinta-feira porque vai fechar. Passado um mês e pouco, ele falou, não, resistimos. E eu falei assim, faça um cartão de visita, veja quem são os seus clientes no WhatsApp, entre aí num aplicativo digital, imprima folders e não queira vender para a cidade toda. Abra os braços e veja quem está no teu entorno e quem é o teu cliente, se conecte com ele. Enfim, dei uma série de sugestõezinhas que ajudou a empresa dele a sair da crise, né? Ele vinha com um restaurante à la carte que cobrava caro. Eu falei, a solução sua está em reinvenção na sua cozinha, que
deixa de ser à la carte, talvez seja um marmitex. E outra coisa, não tenha medo de chamar o seu time e readequar o seu time também. Aquele super chefe de cozinha, talvez você precise dele, vai ter que ficar com 1 ou 2 e precise que ele te ajude no caixa, te ajude a fazer a entrega, te ajude a fazer a embalagem e assim por diante, né? Tem uma palavra que eu uso muito no livro, e você vai recordar, que chama-se reinvenção, né? Todos nós estamos passando por um movimento muito grande de reinvenção nas nossas vidas, nas nossas carreiras, nos nossos negócios. Reinvenção, inovação, mas antes tem uma pergunta do Reinaldo que eu achei muito interessante. Você acredita que os algoritmos poderão modelar um futuro na sociedade? Uau, que pergunta profunda, né? A gente poderia debater aqui bastante sobre isso, viu, Reinaldo? Obrigado pela pergunta, parabéns pela inquietação, né? Recente passou um documentário no Netflix chamado O Dilema das Redes, né? E quem não viu, vale a pena ver, sem medo, sem ser apocalíptico e assim por diante, tá? Mas é muito interessante, a gente precisa entender a força e os meandros das redes sociais, né? Então, assim, primeiro, o mundo digital chegou, é forte e é irreversível, a ponto do próprio Mark Zuckerberg, criador do Facebook, parar e dizer o seguinte: eu não sei o que eu faço com o monstro ou o solucionador que eu criei, né? Então, assim, tem um movimento muito forte. Como é que nós vamos tirar proveito das redes? Né? Como é que nós vamos utilizar as redes? Eu acho que a gente começa a ter regulação. Então, nos Estados Unidos e Europa já temos a Lei Geral de Proteção de Dados, no Brasil ela chegou, então ela começa a nortear, começa a dar caminhos, né? E, decisivamente, os algoritmos já estão nos modelando, né? Porque na medida que eu citei algumas palavras aqui, que você fala com o seu celular, que você fala com o seu assistente virtual, ele já tem os seus dados, já tem as suas informações. Isso há muito tempo os nossos dados e as nossas informações são capturados, né? Então, é uma tendência, sim, de que o algoritmo possa, eu não sei se modelar, mas possa sugestionar o nosso comportamento, o nosso consumo, né? A gente está aí na era das roupas que se comunicam com os nossos smartphones, com as geladeiras, né, que você tira o produto, ela já avisa o supermercado, enfim. Agora, vamos olhar essa tecnologia toda como canal de oportunidade para os nossos negócios e para as nossas vidas. Verdade, muito bom. Eu até marquei aqui o Dilema das Redes, quem quiser assistir depois, vale a pena assistir e estudar, né? A última, para a gente sair depois desse assunto digital, legal. A Yolanda fala uma coisa mais pessoal. O Reinaldo foi de uma coisa mais assim do algoritmo, tecnologia, né? Tecnologia, ela vai para o lado pessoal. Isso fará com que cada vez mais nos distanciamos das pessoas. Antes eu ligava e ia na casa das pessoas para dar parabéns, e hoje é tudo pelo WhatsApp. O que fazer para não deixar isso acontecer? Mais equilibrado. É fazer o que vocês estão fazendo, né? Como é que nós vamos criar, do ponto de vista humano, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista de sociedade, comunidade de fé, conexões que permitam essa ambiência, que permitam essa conexão, que permitam esse relacionamento das pessoas, né? Eu gosto muito de falar sobre os chamados soft skills, que não são as competências técnicas, mas são as competências emocionais, né? E cada vez mais eu acho que a Yolanda matou a pau, né? Como é que nós vamos, nesse mundo da correria, da tecnologia, fazer com que as pessoas se conectem mais? Tem um movimento, sim, já com essa propensão, né? Eu venho da zona rural, eu sou um ex-boia fria que virou diretor de empresas, cuidado por Deus e por conta do meu trabalho. E eu brinco assim, falo com a minha esposa, nossa, eu sou louco para voltar para a área rural, né? Não sei se daria conta do recado lá de cuidar lá de uma horta, cortar lenha e tudo mais, mas essa volta para as origens, essa busca, né? Então ela vai acontecer, eu acredito que ela vai acontecer. Então você tem as cidades
as chamadas Smart Cities. Você falou de Curitiba, né? Todos vocês estão convidados para vir em Curitiba e você também, né? É um xodozinho de cidade, porque ela é muito tecnológica, ela é muito inovadora, disruptiva em vários segmentos, mas você tem parques a cada 2 quilômetros que as pessoas se reúnem, né? Você tem, por exemplo, um projeto que eles têm aqui de sustentabilidade, de conservação das abelhas sem ferrão, entende? Então, assim, essa conexão, então acho que cada vez mais é desafio nosso, né, como sociedade, de provocar para que a gente não fique enclausurado dentro de casa, dentro das redes sociais, dentro dos nossos computadores, né? Saber usá-los com equilíbrio e parcimônia. Pastor, tem muita gente aqui me mandando WhatsApp com print de tela nosso, viu? Tem o Gilmar, que é um cara que trabalha com teatro de bonecos, que eu preciso te apresentar. Faz um trabalho lindo, era um dos principais comunicadores da TV Novo Tempo. O Maxwell de Minas Gerais, de Belo Horizonte, um monte de gente aí. Que legal, muito jóia. Tem uma conexão grande aqui. No final a gente vai saber quantas pessoas estão passando. Eu estou filtrando os comentários de YouTube, de Facebook, mas lembra que você pode colocar aqui a sua pergunta. Eu estou tentando seguir o roteiro que a gente trabalhou aqui, né? Você falou bastante de inovação, disrupção, tecnologia. Tá bom, mas e aquele pequeno comerciante, aquele cara que eu falo que é o que faz a conta de padeiro ali, entendeu? Ele não é o cara da cadernetinha, mas ele era o cara do pequeno negócio. Ele não tem um supercomputador, ele não tem a rede. Como é que esse cara vive nesse mundo tecnológico, disruptivo? Como é a sua visão sobre isso? Primeira coisa, né? O rei no mundo dos negócios na atualidade é o cliente. E de grandes companhias a pequenas empresas que encantam, que tratam o seu cliente com carinho, com diferenciação, com respeito, elas têm sucesso. Então, chave de tudo, encantamento do cliente. Né? E eu gosto de falar, como eu te falei, a respeito de... Para encantar um cliente precisa de pouca coisa, né? Muito mais relacional do que tecnologia, né? Isso, né? Eu falei, e eu gosto de falar de inovação, e tem 2 tipos de inovação. Inovação incremental, que é de melhoria, e inovação radical. Inovação radical é aquela que deixa a pessoa do outro lado dizendo, uau, como é que eles pensaram nisso? E eu precisava tanto. E aí você vai lá e paga uma baba para consumir, para ser o primeiro consumidor daquele produto. E inovação incremental é aquela de melhoria de processo ou de serviço. Por que o mercadinho Toso, aqui perto da minha casa, me encanta? Porque um dia eu cheguei lá e falei para a moça, vim pegar pão. E aí eu vi ovos caipiras, eu falei, eu quero 2 caixas. Eu enfiei a mão no bolso, eu não tinha levado dinheiro. Daí eu falei, pago o pão e depois eu venho buscar. Eu saí correndo. Ela gritou para mim, não, você não vai tomar café com pão sem o ovo frito. Entende? Isso é encantar o cliente, isso é surpreender com um gesto simples, né? Como é que o empreendedor, né? E aí se tiver empreendedores aqui, façam perguntas também, mas como é que o dono da floricultura vai inovar e vai encantar o seu cliente? É simples, você vai dizer, cara, eu não tenho dinheiro para investir em publicidade, eu não quero gastar, e o não sempre é mais presente, né, nas nossas vidas, o não dá, o não posso, o não consigo, mas quanto custa uma suculenta para ele comprar naquele caminhão que entrega flores para ele? 50 centavos, R$1. Pega uma suculenta, faz um lacinho pequeno e escreve um bilhetinho para esse seu cliente. Muito obrigado. Isso não tem preço, né? O bilhetinho à mão não tem preço, né? Não tem preço, sabe? Alguém vai fazer na hora de folga, pede para o funcionário fazer, pede para o filho fazer, faz um mutirão, né? Envolve as outras pessoas no seu projeto. Aquela loja de confecções, né? Roupas, calçados, que coloca um baleirinho e um chá e um cafezinho e escreve embaixo, fique à vontade, a casa é sua, entende? Isso chama-se acolhimento, né? Que o vendedor te chama pelo nome, porque você já esteve lá num outro processo de compra, né? Então, essas pequenas melhorias, essas pequenas
entre aspas, disrupções no mundo tradicional dos negócios, é que vão fazer com que empresas não quebrem durante a pandemia. Eu tenho dito assim, empreendedor, não deixe a sua empresa quebrar em meio à pandemia. Acredite. Se hoje foi difícil, acorde amanhã e vai para cima e faça, né? E você que está aí no seu bairro, na sua região, prestigie o comércio local, prestigie o comércio dos seus amigos, né? Eu vi que você tem vocês têm projetos em várias cidades que não são grandes centros, grandes metrópoles aí de São Paulo, né? Então, podendo, compre nesse comércio, estimule, né? O papel da gente como ser humano é ser otimista, é levar a palavra positiva para as pessoas. E eu acho que nesse momento a gente precisa fazer isso, né? Muito bom. Se chegar no comércio, parabéns pelo pão que vocês fazem. Se chegar no restaurante, agradecer a moça que fez o buffet, sabe? Novos tempos, novos hábitos, novas atitudes, né? Olha que legal. Tem um aluno seu aqui, ex-aluno ou aluno. Eu fiz algo assim, envolvi 47 pessoas em um projeto de redes sociais, ajudando todos por um valor pequeno e temos bons resultados. É isso aí, é hora de ganhar um pouco menos e mudar ressignificar o que significa lucro, né? Lucro não é dinheiro no bolso, lucro é dinheiro circulando, é pessoa trabalhando, né? A Marta está dizendo... Propósito. A Marta está dizendo, a escola onde ela trabalha, amanhã vai fazer um café com bolachas para acolher as famílias. É isso, gente. Um café com bolacha não tem preço se é feito com amor, né? Tudo que é feito com amor não pode ser precificado. E veja assim, né? Nesse tempo que as pessoas estão com medo, estão reclusas, estão em casa, estão tensionadas, né? Quando ela faz esse movimento, ela acolhe, ela abraça, ela gera responsabilidade, ela gera gratidão, é um conjunto de sentimentos, né, que a gente pode resumir aí num conjunto de um bombardeio positivo de uma grande dose de amor e generosidade. Sem dúvida, sem dúvida. Queria avançar um pouquinho, a gente está, olha, são 9h15. Vamos falar um pouco de família no contexto da pandemia. A família, a gente está no mês da família aqui, e a família realmente sofreu e está sofrendo muito, porque tudo desemboca na família, né? A economia, da saúde, do trabalho, da educação, desemboca. O que você diria, que conselhos você daria para uma família nessa pandemia, como lidar com essa realidade nova, esse mundo 6.0, e enfrentar isso como família? Primeiro é difícil, né? Esses dias eu fui fazer uma palestra para um grupo cristão, daí a pessoa que me convidou falou, não precisa falar tanto de Deus, né? Eu falei, cara, eu só sei falar de Deus, né? Mas assim, não foi num, mas eu, por exemplo, assim, quando você me pergunta disso, eu tenho que dizer o seguinte, a gente tem que olhar primeiro para Deus e para a cruz, né? E depois a gente fazer um exercício de autoconhecimento, né? Como eu estou nesse cenário, né? O que eu estou transmitindo, o que eu estou exalando, né? Como é que eu posso proporcionar um ambiente de diálogo, de conversa, de compreensão? É fácil? Não é. É muito difícil. Por quê? Porque nós somos indivíduos, né? Nós somos pessoas, né? Então, assim, e como é que a gente tem que ampliar a nossa percepção para o calor de cada situação, né? Que assunto nós vamos trazer? Como é que nós vamos tratar dos desafios financeiros, dos medos, né? Quer dizer, o medo de que falte o dinheiro, o medo que o emprego vá embora amanhã, o medo que o negócio feche, né? Então, acho que o nosso desafio é fazer um olhar e uma análise para cada uma dessas situações e pedir para Deus direção e ter a ousadia de construir o mundo pós-pandemia. Esse momento é de turbulência, mas como é que nós vamos construir o futuro? Como é que nós vamos enxergar esse cenário que está lá na frente, atrás da montanha que nós não conhecemos? Qual é o emprego que nós queremos construir? Qual é a carreira?
qual é o ambiente familiar, né? Nesse tempo, né, olhando para a família e olhando para pessoas, a gente vive um momento, eu ouvi uma palavra uma vez falando do ladrão de sonhos. Tem gente capturando sonhos e a gente está entregando sonhos, né? Então vamos construir sonhos novos, projetos novos, desafios novos, construir coisas novas, né? No meio da pandemia eu escrevi o livro, lancei um curso online, eu voltei a fazer exercícios, por quê? Porque eu tenho um projeto meu e pessoal para 2023. E aí é ruim construir um projeto de médio prazo? Claro que não. Isso vai me dar energia para que eu trabalhe mais, para que eu estude mais, para que eu me prepare mais, né? E a gente começa a ter um olhar de autoavaliação, falando de novo, né, com uma pessoa sobre carreira recentemente, eu olhei e eu tenho um gap muito grande, que é o meu inglês, que é intermediário, vergonhosamente. E eu já coloquei na minha lista de coisas que eu preciso acertar e arredondar esse inglês, né? Outra coisa, né? Vamos criar e vamos ter pessoas que nos levantem, né? Mentores, pessoas que nos inspirem. Eu participei da live contigo e me conectei com o Rogério Leite, do Rio Grande do Norte, é seu mentorado. Ele te adora. Isso. Sim, ele é... Eu tenho caminhado com ele, mandei o livro para ele, e a gente tem se ajudado mutuamente. Que legal. Né? Então, como é que a gente vai se ajudar, vai se conectar? E como é que nós vamos aproveitar, inclusive, as redes para isso? Né? Por exemplo, pessoas que têm dificuldade de comunicação, faça uma primeira live num domingo às 7 da manhã, depois você faz às 8, de repente você vai estar fazendo ao meio-dia. Convide uma outra pessoa para fazer, né? Onde são os teus pontos fortes, os seus pontos fracos? E como você pode ajudar outras pessoas e outras pessoas podem te ajudar também. Muito legal, muito legal. É isso aí, sonhos novos. Eu anotei aqui, construir sonhos novos, projetos novos. O mundo mudou, mas o plano de Deus para nós não mudou. O plano de Deus para sua família não mudou, né? Para a gente caminhar para o final, faltam aí mais 10 minutos, o movimento de Deus em meio à pandemia. Você é cristão, você é um seguidor de Jesus, você já mencionou aqui como um pequeno Cristo, é um discípulo de Cristo, e como você vê esse movimento de Deus e no meio dessa confusão toda? Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu o comando. Ele governa, ele reina há milhares de anos. Amém, amém. Ele não perdeu a forma de fazer milagre. O mundo pode estar descontrolado, pode estar nervoso, pode estar quebrado. A sociedade já passou por guerras, já passou por turbulências, já passou por desastres, mas o nosso Deus nunca se abalou. Amém. Deus está olhando lá de cima e ele continua o mesmo. Ele continua olhando para cada um de nós como seres únicos. Nós somos filhos, nós somos projetos, nós somos obra das suas mãos. E a pandemia, para Deus, talvez seja um sopro de um vento diferente, como as grandes guerras que nós já vivemos, como outras pandemias pelas quais nós passamos. E nesse momento, nesse instante, é que Deus mostra realmente o seu propósito. Eu creio nisso, né? Eu gosto de dizer assim, que ele ainda sabe fazer milagres, ele não perdeu a forma, né? E nesse tempo, eu acredito e creio num olhar e num mover, e aí sim, diferente de Deus, para a humanidade e para as nossas vidas. Um agir como... Olha o quanto o Espírito Santo está abraçando pessoas neste tempo. Muito visível isso, né? Palpável, assim. O quanto as pessoas estão se debruçando aos pés da cruz, o quanto o Espírito Santo está abraçando e está dizendo eu te amo, está dizendo eu te levanto, eu te ressuscito, eu te curo, eu te dou força, eu te capacito. Gente, olha o sopro do Espírito Santo nos profissionais da área de saúde. Como é que Deus dá força para essas pessoas em meio ao caos?
é só com um sopro divino. E eu não estou falando nem de pessoas que estão no leito da morte, numa UTI, né? Então, eu acredito que nós podemos aproveitar este tempo, né? Aproveitar este movimento para exalar também o perfume de Cristo, para fazer com que um sopro desse cheiro chegue às outras pessoas e que nós sejamos positivamente impactados, cheios dessa graça, cheios desse amor, né? Especialmente, acho que para a igreja, neste tempo, é um tempo de um mover novo, de um levante novo, né? De um papel de protagonismo, né? De um papel de dizer o seguinte: nós olhamos e estamos a caminho dos céus, mas estamos aqui até que chegue o tempo de ir para o céu para fazer a diferença, né? Uhum. Tá bom. Que conselho você daria para a gente fechar essa live? Que conselho você dá? E fala um pouquinho do Mundo 6.0, que você falou que ia dar um segredo. Mundo 6.0 e um conselho para quem está ouvindo a gente. Primeiro que eu vou dar um spoiler aqui, que é o seguinte, né? Eu levo essa história do mistério do Mundo 6.0 até o final do livro. E eu não sei se é a primeira vez que eu falo sobre isso, mas eu vou falar. Independente do nome que se dá para o tempo que nós vivemos, mundo 4.0, 5.0, pós-pandemia, pré-pandemia, novo digital, velho digital, 6.0, 5.0, o nome não importa. O que importa é o que nós vamos fazer com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Vamos fazer o melhor nas nossas vidas, nas nossas empresas, nas nossas companhias, nas nossas comunidades de fé. É um movimento que vocês estão fazendo na Igreja Batista Memorial Alphaville neste tempo. Eu estou aqui a 1.000 quilômetros de distância, impactado, vendo coisas. Então, assim, é o quanto de transformação nós vamos gerar com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Precisamos gerar mudança, precisamos gerar inovação. Isso faz parte do plano de Deus, do propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, né? E aí, eu quero que esse projeto também esteja, se Deus quiser, conectado com os projetos de vocês. Eu coloco ele à disposição, você sabe disso. Eu consagrei já estamos conectados. Eu consagrei esse projeto ao Senhor e eu tenho um sonho com ele. E daí, esses tempos, algumas pessoas falaram assim: não conte o seu sonho para ninguém. E eu falei que o meu sonho é tão grande que eu preciso contar para mais gente, né? Eu quero que Top de Gestão Mundo 6.0 seja uma leitura inspiracional para novos empreendedores e que ele seja uma primeira leitura para jovens empreendedores, para jovens, né, sobre empreendedorismo, sobre inovação. Porque eu acredito que o empreendedorismo, a gente falou assim sobre o olhar do divino sobre o mundo atual, eu acredito que a inovação e o empreendedorismo são as forças capazes de nos levar a um outro patamar como sociedade, como mercado, como empresas, né, trazendo sustentabilidade. E para encerrar, eu quero dizer que a live passou rápido. Muito rápido. Fiquei muito feliz de estar aqui com você, de estar com o seu público. É um presente de Deus, sempre muito bom te ouvir, né? E eu quero me colocar à disposição de todos vocês. E a segunda edição de Top de Gestão Mundo 6.0 está saindo, tá? Como é que a gente faz para comprar esse livro? É só mandar um WhatsApp para mim, tá? Fala o seu número. 41. Estou escrevendo aqui. 419-9270-1011, tá? E quem, na verdade, assim, então eu vou fazer uma pré-venda aqui. Por quê? Porque a primeira edição esgotou, a segunda edição está saindo, revisada e atualizada. Eu estou trazendo mais 2 casos aí de grandes empresas. Eu falo no livro do Ebanks, que é o primeiro unicórnio do sul do Brasil, e vou trazer também o caso do Madeira Madeira, uma empresa que passava por crise, por dificuldade e que se reinventou e que hoje é uma das maiores do Brasil, né? Então, eu fico muito feliz e te agradeço muito, meu amigo. Pode contar. Hoje, a Patrícia, a Abdala e eu estamos trabalhando num projeto. Eu vou falar só o nome do projeto, chama Voar.
Mais um projeto, isso é novidade ainda. E o seu nome está lá como se Deus quiser, você vai aceitar esse convite para um dos palestrantes, professores desse projeto que a gente está trabalhando para apoiar empreendedores, ajudar empreendedores a voarem, né? Mas isso é assunto para uma próxima live. Bastante gente agradecendo aqui, aprenderam muitos. Tânia, você chegou tarde nada. Terminando aqui, isso fica disponível no YouTube da IBM Alphaville e no Facebook também. Então, se você for para o canal do YouTube, você vai ver essa live e pode acompanhar esse conteúdo maravilhoso. José Nascimento é esse cara bom, de prosa, ele vai conversando, parece, a gente está 1 hora junto, parece que faz 5 minutos que a gente começou a conversar. José, muito obrigado por repartir seu coração, seu conhecimento, sua experiência com a gente. Pessoal, obrigado a vocês. Amanhã, às 6h30, a gente está junto na oração. E também, nesse final de semana, o Encontro de Casais. Nós já estamos com 170 casais inscritos para o sábado de manhã, das 9 ao meio-dia. Será presencial e vamos transmitir. Se você ainda tem espaço para vir no presencial, então você pode se inscrever no WhatsApp, no aplicativo da IBM Alphaville, ou então acompanhar no sábado, das 9 ao meio-dia, o casal como arquiteto da família, é a nossa palestra. À tarde, das 17 às 20, a gente vai ter os jovens, um congresso de liderança para a juventude, o Summit Internacional acontecendo também. E domingo a gente está junto nas celebrações. José, Deus abençoe. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Prazer estarmos juntos. Tchau, pastor. Tchau, gente.